A Idade Antiga, também conhecida como Antiguidade, é o período histórico que se iniciou com a invenção da escrita, por volta de 4000 a 3500 a.C., até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. Embora o critério da invenção da escrita seja amplamente utilizado para definir o fim da pré-história e o começo da história, estudiosos têm questionado essa divisão. A cultura material das sociedades também é considerada como critério para definir essa separação. No entanto, não há consenso entre os historiadores sobre quando exatamente ocorreu o fim do Império Romano e o início da Idade Média, uma vez que processos sociais e econômicos não podem ser datados com a mesma precisão dos eventos políticos. É importante destacar que essa periodização está relacionada à história da Europa e do Oriente Próximo, como precursoras das civilizações que se desenvolveram no Mediterrâneo e culminaram com Roma. Essa visão consolidou-se com a historiografia positivista que surgiu no século XIX, que transformou a escrita da história em uma ciência e uma disciplina acadêmica. No entanto, ao repensarmos os critérios que definem a antiguidade em outras partes do mundo, é possível pensar em outras datas e critérios balizadores. Na Europa e no Oriente Próximo, diversas civilizações se desenvolveram durante a Idade Antiga. Os Sumérios, na Mesopotâmia, foram a civilização que originou a escrita e a urbanização, enquanto a civilização egípcia surgiu aproximadamente na mesma época. Posteriormente, no primeiro milênio antes de Cristo, os persas foram os primeiros a constituir um grande império, conquistado mais tarde por Alexandre, o Grande. As civilizações clássicas da Grécia e de Roma são consideradas as maiores formadoras da civilização ocidental atual. Outras civilizações importantes incluem os hebreus, primeira civilização monoteísta, os fenícios, senhores do mar e do comércio e inventores do alfabeto, além dos celtas, etruscos e outros. O próprio estudo da história começou nessa época, com Heródoto e Tucídides, gregos que começaram a questionar o mito, a lenda e a ficção do fato histórico, narrando as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso, respectivamente. Na América, a época pré-colombiana é considerada a Idade Antiga, quando surgiram as avançadas civilizações dos astecas, maias e incas. No entanto, alguns estudiosos argumentam que em outras regiões, como no que hoje é a maior parte do território do Brasil, boa parte dos povos ameríndios ainda não havia alcançado um nível similar de complexidade social e, portanto, a classificação de pré-história para essas sociedades seria mais apropriada. Na Ásia, a Idade Antiga foi marcada pela dinastia Ch'e na China, que foi responsável pela unificação do país, e pela dinastia Han, que foi uma das mais longas e prósperas da história chinesa. No Japão, a Idade Média começou apenas a partir do fim do período Heian, em 1185, e foi caracterizada por guerras civis e pela divisão política do país. No que diz respeito ao Brasil, a classificação da Idade Antiga é controversa, pois a região não possuía civilizações com o mesmo nível de complexidade social e tecnológica de outras regiões do mundo, como a Mesopotâmia, o Egito ou a China. Os primeiros habitantes do Brasil eram povos indígenas, que chegaram à região por volta de 12.000 anos atrás. Esses povos eram nômades e viviam da caça, pesca e coleta de frutas e raízes. Eles não possuíam a escrita e não desenvolveram grandes cidades ou impérios, sendo considerados como sociedades pré-históricas.